Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os prefeitos de todo o Brasil estão sendo pressionados a erradicarem os lixões e muitos estão firmando contratos com empresas incineradoras. Vamos falar sobre os efeitos dos incineradores com o André Abreu, diretor da France Liberté no Brasil. Bom dia, André. Bom dia. Primeiro, eu gostaria que você falasse a respeito dessa fundação France Liberté, criada pela ex-primeira-dama da França, Danielle Mitterrand, conhecida aí pela sua atuação na área dos direitos humanos. Por favor. Então, a France Liberté foi criada em 86 por Danielle Mitterrand, então primeira-dama da França, para defender os direitos humanos e as minorias oprimidas do mundo. A relação da France Liberté com os catadores e com essa questão do movimento dos waste pickers, como são chamados a nível internacional, vem de muito longe. A Danielle a história de uma viagem dela para as Filipinas, onde ela foi num lixão nas Filipinas e já apoiou os catadores nos anos 80, mesmo antes dela criar a Fundação France Liberté. Então, quando a Fundação se deparou com o embrionário, então ainda nascente Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a Fundação imediatamente identificou como um potencial ator social importante no Brasil e passou a apoiar o movimento. E estamos até hoje apoiando o movimento agora com esse combate importante aí contra a chegada da incineração no Brasil. E a França, ela possui muitos incineradores, André? A França, nós podemos falar com propriedade sobre a questão da incineração, porque a França é o país com o maior parque de incineradores na Europa. No mundo, per capita, também é o país com o maior número de incineradores per capita, são 147 os de incineração na França. Basicamente, a alternativa de destinação final na França é a incineração. E, curiosamente, talvez não tanto por acaso, a França é o país com menor taxa de reciclagem entre os grandes países europeus. Agora, aqui no Brasil, a taxa também de reciclagem é de 1%, André, é muito pouco, né? Esse é o nosso drama, essa é a nossa grande urgência. Eu acho que a questão do lixo deveria ter sido elevada a um grau de prioridade pelo poder público há 20 anos atrás, e não agora. Quanto tempo passou em tramitação a Política Nacional de Resíduos Sólidos? 20 anos, né? Então eu acho que a gente tem um cenário muito desolador, muito difícil ainda, com lixões a céu aberto, com uma taxa de coleta seletiva muito baixa, mas, ao mesmo tempo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos abre uma nova época para nós, a questão do lixo do resíduo, e é muito importante agora nós entrarmos num paradigma que aponta para o futuro, não para o passado. Então, se nós quisermos aumentar a taxa de reciclagem realmente na direção de um mundo em que todo o material pode ser reaproveitado, o orgânico com compostagem, biodigestão, o plástico, né, com rPET, o PET reciclado, todo o papel, enfim, sendo reciclado, nós temos que apontar com uma política coerente. E a incineração vem na contramão dessa redução. A incineração, ela pede, inclusive, uma taxa, um aporte de lixo diário muito elevado, porque os incineradores não podem variar a temperatura do forno. Enfim, são muito vorazes. Então, de uma certa forma, nós dizemos que a incineração está ainda no século XIX. Os incineradores, eles precisam também de resíduos sólidos secos, né? E não só molhados, né? O perfil do lixo brasileiro é um lixo úmido. Na França, na Europa, nos Estados Unidos, você tem aí um percentual de lixo seco na ordem de 70%. Ou seja, a porcentagem de lixo úmido, basicamente resto de comida, não passa de 30%. Então, obviamente que o lixo que termina no incinerador, ele é muito mais seco do que o lixo aqui do Brasil. Então, o que nós estamos dizendo é que esses incineradores no Brasil vão estar queimando um lixo que é quase água. Inclusive no verão, na época das grandes chuvas, esse porcentagem vai até 80% de lixo úmido em contraposição ao lixo seco. Então o que acontece? Para você manter as fornalhas de queima ativas e reduzir o risco de baixa de temperatura, que é isso que causa a emissão da dioxina e do furano, você precisa ter um aporte de matéria seca. Então, nós não temos nenhuma ilusão de que a incineração é compatível com a reciclagem. Nós dizemos que se a incineração avançar no Brasil, a reciclagem não vai se desenvolver, porque todo esse material seco vai terminar sendo destinado, comprado pelas incineradoras, para poder alimentar os fornos de queima, que não podem funcionar somente com lixo molhado. Basicamente, nós falamos que
O Brasil tem duas alternativas: ou incineradores baratos e ultrapassados, sem controle de emissões, que vão ser ecologicamente desastrosos, ou incineradores com um certo nível de controle que não garante a prevenção e a emissão do CO2, mas que são absurdamente caros, como o último incinerador feito na França, o Iceane, em Issy-les-Moulineaux, no sul de Paris, que custou 1 bilhão de euros. A incineração, portanto, é inviável por vários motivos. Então, um incinerador é uma péssima solução para o Brasil por vários motivos. Mas, basicamente, são 3 razões. O passivo ambiental, pelo seu risco de emissões de dioxinas e furanos, que são gases cancerígenos, a taxa de emissão de gás carbônico, que é 30% superior às termoelétricas a carvão, e também o problema da cinza, da escória final, né, que é a cinza, que contém metais pesados e que pede todo um cuidado na disposição final dessa cinza. Porém, a questão econômica é muito importante para se entender o porquê que o Brasil deve entrar pela via da reciclagem e da destinação final coerente, porque a incineração é uma alternativa que custa muito caro por tonelada tratada. Por exemplo? Basicamente, na França, a gente está pagando 150 euros por tonelada tratada nos incineradores, por tonelada incinerada, enquanto aqui no Brasil, até os sanitários, a gente tem um preço de 30 e 60 reais por tonelada. A saúde fica muito comprometida quando se instala um incinerador no local na cidade? Olha, nós estamos muito preocupados, porque é uma questão de saúde pública. Os poluentes orgânicos persistentes, chamados POPs, são muito difíceis de controlar a emissão deles e a persistência no ar. Esse problema tem causado um alerta de médicos e sanitaristas europeus que estão alertando sobre o aumento de problemas respiratórios em crianças. Na França, por exemplo, mais de 20% das crianças têm asma ou bronquite asmática, que são causadas diretamente pelas chamadas partículas finas, que são esses poluentes orgânicos persistentes. E essas partículas, elas são emitidas justamente com a queima em altíssimas temperaturas, e quanto mais molhado é o lixo, mais alta a temperatura tem que ser do seu forno de queima, e mais partículas finas e mais poluentes orgânicos persistentes você emite. Então, são preocupações que já estão sendo tratadas aqui por juristas, procuradores, advogados, que estão buscando meios de se prevenir aqui no Brasil a chegada desses incineradores sem um controle sanitário e ambiental consequente. Estamos conversando com André Abreu, da France Liberté, no Brasil. E, André, existe todo um lobby, né, para a incineração aqui no Brasil, em vários municípios, né? Então, nós estamos vivendo um momento que conjuga a crise econômica nos países europeus com o acirramento das normas ambientais e dos controles sanitários nos incineradores europeus. Então, o que acontece? As empresas que produzem o maquinário, os incineradores que operam com os contratos de concessões, estão vendo no Brasil um mercado ideal. O mercado ideal é um país em crescimento, um país que acabou de sancionar uma política que exige que até 2014 todas as prefeituras tenham erradicado os lixões, e uma classe política absolutamente permeável a todo tipo de proposta de financiamento de campanha, de contratos de privatização por 30 anos, esse tipo de negociação. Então, o que acontece? O que eles não estão conseguindo mais vender lá, eles estão vindo vender aqui. E muitas vezes, como disse a socióloga Marilena Chauí, ao prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, cuidado, nós estamos importando tecnologias obsoletas na Europa, que hoje são inclusive proibidas em alguns países. Os Países Baixos têm uma moratória sobre a incineração, é proibido. O prefeito que adotar a incineração, ele é processado, ele pode ir preso por atentar contra a saúde pública. Então, nós estamos dizendo que esse problema é um problema muito sério e que tem que ser encarado de maneira consequente pelas autoridades públicas. Nós estamos aí iniciando uma coalizão nacional contra a incineração, na esperança de informar melhor, de também trabalhar com o movimento dos catadores, porque eles estão em primeira linha nessa história aí, porque a incineração não é criadora de empregos, a incineração exclui potencialmente os catadores e o material reciclável e privatiza o conjunto do setor de coleta e destinação, o que é justamente a contramão do que nós sonhamos, de uma economia dos resíduos, seja includente,
que tenha um diálogo social transparente, que tenha uma preocupação com a saúde pública, que avance no sentido de um paradigma do século XXI, lixo zero. Nós queremos sim um mundo onde todos os nossos resíduos sejam reaproveitados. Inclusive, o último documento da União Europeia sobre a política de resíduos é bastante ambicioso. Eles falam em fechar todos os incineradores na Europa até 2030, para que se possa chegar a 2050 com 100% de reciclagem. Nós nunca conseguiremos 100% de reciclagem apoiando a incineração de lixo. Inclusive, a própria ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, já falou que os incineradores são uma armadilha, né? Ela falou por 3 vezes esse termo aqui em São Bernardo, ao prefeito Marinho, e não foi por acaso. A ministra Isabela Teixeira vem participando de algumas reuniões que o movimento organiza, que a França Berté organiza. A ministra está formada sobre os riscos e, sobretudo, sobre o que nós chamamos a nível internacional greenwashing, né? Essa pintura de verde, estão chamando de usina verde. Nós dizemos que isso é pura pintura de fachada. Os incineradores são usinas muito cinzas, não é pouco cinza, não, são muito cinzas, são muito marrons, e de maneira alguma nós podemos aceitar que essas usinas sejam chamadas usinas verdes. E a ministra ela está consciente disso. O Silvano da Costa, que é o secretário nacional de Ambiente Urbano, conhece o tema da incineração. Agora, o problema é que os prefeitos, eles muitas vezes não estão preparados tecnicamente para avaliar essas propostas dos atores privados. Muitas vezes eles se deixam seduzir pela perspectiva de resolver a questão, né, com um contrato de concessão de 30 anos, frequentemente associado a financiamento de campanha, a obras sociais, apoios políticos, das mais diversas formas, né? Então o prefeito, ele precisa ser informado, ele precisa ser empoderado para resistir contra esses grupos privados que muitas vezes apresentam essas usinas verdes, que de verde só tem uma coisa, o fato de produzir energia a partir do lixo. Mas mesmo essa produção de energia, nós dizemos, ela é muito baixa com o perfil do lixo brasileiro, que é um lixo muito úmido. Agora, André, já existe um site dessa coalizão contra a incineração aqui no Brasil, para os prefeitos também se informarem, o público em geral? Olha, nós temos uma página que está sendo gerenciada aqui pelo Movimento Nacional de Catadores, que é incineradornão.net. É uma página que ainda está sendo aperfeiçoada. Nós temos agora alguns apoios financeiros internacionais para essa campanha, para poder produzir papers, produzir análise, tá fazendo edição de material traduzido em português, porque tem muito material produzido. Os Estados Unidos é um país que tem uma coalição contra a incineração muito forte, com muitos universitários, médicos, sanitaristas, ambientalistas, com produção de muito material. Aqui no Brasil tem uma lacuna histórica e absolutamente enorme nessa questão de incineração. O importante é a sociedade se mobilizar, porque muitas vezes as pessoas dizem que de incineração não tem nada a ver comigo, tem a ver com o seu filho, tem a ver diretamente com o pulmãozinho do seu filho, isso, sabe? A questão é séria mesmo em termos de saúde pública, e isso toca a gente diretamente. André, muito obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Estamos todos aí à disposição para resistir contra a incineração. Um bom dia a todos. Conversamos com André Abreu, da France Liberté, no Brasil.